Tipos de sensores. A primeira peça que observamos no sensor de oxigênio é o tubo protetor. Este tubo tem por função proteger o elemento sensor contra contaminação por fuligem, óleo, água e de impactos mecânicos e choque térmico. Muitos sensores possuem em seu interior um aquecedor cerâmico. A função dele é propiciar um aquecimento rápido do sensor de oxigênio, reduzindo o tempo que o sensor leva para entrar em funcionamento. Entre o elemento sensor e o aquecedor, temos o ar de referência, que é utilizado na comparação com os gases de escapamento. Ele é renovado através de entradas de ar presentes no corpo do sensor e pelos fios, através do conector do sensor de oxigênio. A entrada de ar pelo fio ocorre através da capilaridade, que é a propriedade física que os fluidos têm de escoarem por tubos finos. O formato do elemento sensor pode ser dividido em dois: tipo dedal e tipo planar. O sensor tipo dedal possui a forma cilíndrica que lembra um dedo. Já o sensor tipo planar, o elemento tem um formato de pastilha. O formato do elemento sensor não altera a velocidade de resposta após aquecido. A sua velocidade é determinada pelo material do elemento sensor. A graxa que é aplicada na rosca do sensor é chamada de Never Seize. Ela é composta de microesferas de níquel. Ela evita a aderência entre a rosca do sensor e o coletor de escapamento, conduz corrente elétrica e facilita a instalação e desinstalação. Esta graxa é própria para altas temperaturas e resiste até 1.300 graus. Todo sensor NTK já vem com a graxa aplicada. As cores dos fios do sensor de oxigênio da NTK são padronizados. O fio preto é o sinal da sonda. O fio cinza é o terra, negativo do sinal. E os dois fios brancos são de alimentação do aquecedor. Podemos encontrar no mercado sensores de um único fio. Estes sensores possuem somente o fio preto do sinal. Seu aquecimento ocorre através do próprio funcionamento do motor. Com esta característica, o tempo que o sensor leva para entrar em funcionamento é maior, e seu posicionamento deve ser próximo ao coletor de escapamento. Seu aterramento é através do corpo do sensor aterrado no coletor de escapamento. Com o tempo de uso, o coletor de escapamento tende a oxidar e pode provocar falhas no funcionamento do sensor de oxigênio. Os sensores de dois fios possuem o fio preto do sinal e o fio cinza do terra. Neste sensor, o aquecimento também ocorre através do próprio funcionamento do motor. Os sensores de 3 fios foram largamente utilizados pela indústria automobilística. Possuem o fio preto do sinal e 2 fios brancos que são de alimentação do aquecedor, que tem por finalidade aquecer o sensor mais rapidamente. Seu aterramento é através do corpo do sensor aterrado no coletor de escapamento. Com o tempo de uso, o coletor de escapamento tende a oxidar e pode provocar falhas no funcionamento do sensor de oxigênio. Os sensores de 4 fios representam a maioria dos sensores utilizados atualmente. Possuem um fio preto do sinal, um fio cinza que é o terra do sinal e 2 fios brancos que são de alimentação do aquecedor do sensor. Por possuírem sistema de aquecimento, o seu tempo para entrada em funcionamento é menor, reduzindo os níveis de emissões de poluentes na fase fria do motor e proporcionando diversas possibilidades de posicionamento para instalação. De acordo com a evolução das leis de emissões de poluentes, também podemos classificar os sensores de 4 fios como sensores tipo convencional. Os 2 fios brancos que alimentam o aquecedor têm a mesma tensão de alimentação do módulo de injeção. A alimentação normalmente é constante, não há controle por parte do módulo de injeção. O tempo de aquecimento para atingir 350 graus é em torno de 60 segundos, ou seja, só entra em funcionamento após este tempo de aquecimento do sensor. Sensores tipo FLO são os sensores Fast Light Off, ou seja, sensores de aquecimento rápido, atingindo 350 graus em torno de 15 segundos. Por possuírem um aquecedor de maior potência, a alimentação do aquecedor deve ser controlada pelo módulo de injeção através de um sinal PWM, modulação por largura de pulso. Sensores tipo UFLO são sensores Ultra Fast Light Off, ou seja, sensores de aquecimento ultra rápido. Seu tempo de aquecimento para atingir 350 graus é abaixo de 12 segundos. Estes sensores também possuem aquecedores controlados por sinal PWM. Sinal PWM. O Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso, é quando temos um sinal tipo ligado e desligado.
Através dele é controlado o tempo que o sinal está ligado e o tempo que ele está desligado. Quando a sonda está fria, o aquecimento fica mais tempo ligado e menos tempo desligado. A tensão média fica próxima de 12 volts. Conforme a sonda vai aquecendo, diminuímos o tempo que o aquecedor fica ligado e aumentamos o tempo em que fica desligado. Com isso, a tensão média fica próximo de 5 volts. Como podemos observar, os sensores convencionais FLO e UFLO visualmente são muito parecidos. Portanto, é muito importante que o reparador utilize a tabela de aplicação de sensores NTK para identificar o sensor correto para o veículo. O sensor pós-catalisador é um sensor de oxigênio que pode ser de aquecimento convencional ou de aquecimento rápido, tipo FLO. Seu tipo é definido pela montadora de veículos durante a fase de desenvolvimento do motor. É muito importante que o reparador consulte a tabela de aplicação da NTK para identificar a aplicação correta do sensor de oxigênio. Sensores de 5 fios. São os sensores tipo UEGO. Estes sensores também são chamados de sensores lineares ou sensores de banda larga, wide range. Por apresentarem seu sinal constante, sem oscilação, este sensor indica diretamente o lambda da mistura ou a relação ar-combustível. Neste sensor, o fio preto é o negativo, o fio branco é o positivo da corrente IP, o fio cinza é o positivo da tensão VS e os fios azul e amarelo são de alimentação do aquecedor.